Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Hoje a gente vai falar desse filme que é muito bom pra quem curte terror, que se chama Candyman. Esse filme ele estreou na época em que eu nasci, literalmente, em 92, e ele é baseado em uma lenda urbana dentro de um conto do livro do Clive Barker. Esse livro você encontra na Dark Side Books aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre essa história de terror, que é muito mais do que terror, ela tem uma mensagem muito importante por dentro, e a gente vai explorar um pouquinho dela e falar sobre essa nova versão, né, essa adaptação, que na verdade vai ser uma sequência dos primeiros filmes, dirigido, né, agora pela Nia da Costa, com produção do Jordan Peele. Vamos lá? Então, antes de tudo, vamos falar sobre a Nia Costa. A Nia, ela é uma roteirista negra americana e, assim, esse é o segundo filme dela, Candyman, né? Porque o primeiro chamava Little Woods, com a Tessa Thompson, aliás, como protagonista. E é um filme bem legal que concorreu ao Tribeca Film Festival. Ganhou, inclusive, numa categoria que se chama Excelência em Escrita para uma diretora ou escritora. Ou seja, só da gente ver isso, a gente vê que ela manda bem demais. E claro, ela tá com o apoio do Jordan Peele, que a gente tem visto ele mostrando ser um dos grandes nomes do horror moderno. Então, com certeza, esse novo filme vai ser bem legal. Então vamos começar desde o começo. Literalmente. Eu tenho uma linha do tempo aqui que eu separei pra vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Então, Candyman. O que é o Candyman? Ele é baseado, né, nessa lenda urbana de um homem que dizia assim: se você falar Candyman 5 vezes em frente ao espelho, um homem com um gancho na mão vai aparecer e vai te, né, diz a lenda. E assim, esse filme é baseado justamente nessa lenda urbana que tem dentro desse livro dos contos, né, que eu falei pra vocês. E assim, Candyman antigo, ele trazia um grande nome do horror, que é Tony Todd. Tony Todd, aliás, acho que vai estar nessa nova versão. Ele é um ator muito bom, ele tem uma voz que, nossa senhora, inclusive foi a voz que marcou o personagem de Candyman nos filmes antigos. Tem 3 filmes do Candyman, sendo o primeiro muito bom, o segundo bom, o terceiro, quem curte terror não gostou muito, mas enfim, não deixa de ser uma trilogia, né? E agora a gente tem essa notícia de que o Tony novamente vai estar nesse novo filme da Nia da Costa, e é bem interessante. Então, a gente falou um pouquinho sobre a lenda, né, do Candyman, mas agora a gente vai falar mais ou menos sobre a história, tipo, o que ele tem esse gancho, qual é a origem do Candyman. Ao longo dos filmes, principalmente entre o primeiro e o segundo, a gente vê um background do que aconteceu com ele e por que ele tem uma mão de gancho. E é bem triste a história. Eu falei logo no comecinho que o filme é muito mais do que um filme de terror, ele tem uma mensagem por dentro. E realmente ele tem. Esse filme ele aborda muito o racismo e a questão de racismo estrutural na sociedade. Por quê? Nessa história do filme, né, a gente conhece o Daniel. Ele é um pintor negro, ele é filho de escravo, ele pinta muito bem e ele trabalha numa grande fazenda, né? Só que o que acontece? Ele se apaixona pela filha do dono da fazenda. Ou seja, naquela época, a pior coisa que um filho de escravo que é educado e artista poderia fazer. Porque o dono da fazenda, né, o dono branco da fazenda, jamais deixaria a filha dele, branca, né, casar com um homem negro, principalmente um homem negro, filho de escravo. O que acontece? Eles têm, né, esse romance de qualquer forma, né, tanto o homem quanto a mulher, e eles acabam tendo um filho. Só que o dono da fazenda, obviamente, fica muito revoltado com isso, óbvio, né? Onde já se viu minha filha ter um filho com um filho de escravo? Onde já se viu isso? E o que acontece? Obviamente, retaliação. O dono da fazenda, ele junta todo o povo da cidade, né, principalmente o povo da fazenda, para linchar o
Daniel. E o que eles fazem nesse linchamento? Eles não apenas humilham o Daniel, que é interpretado pelo Tony Todd, né, no filme, como eles também cortam a mão dele, decepam justamente a mão onde ele pintava, a mão dele, que era a arte dele, é decepada. Esse povo, ele lambuza o Daniel de mel para que abelhas e formigas comam ele vivo. E não bastasse isso, as crianças que estavam em volta e os adultos começam a fazer zoação dele, falar Candyman, Candyman, zoando, porque já que ele é um homem doce, né, eles criam essa frase para humilhar ainda mais o homem negro que está lá agonizando, quase morrendo. O que acontece? Como essa foi a última frase que o Daniel ouviu, antes de morrer ele jura vingança com essa palavra que fica na cabeça dele. E a última vez que a menina vê ele, né, a mulher que teve um filho com ele, vê ele, ela vê ele com a cara toda grotesca, mordido por abelhas um pouquinho antes de morrer. Só que ela vira um espelho, né, tem um espelho na frente dele, que o pai, né, dela vira pra querer humilhar ainda mais na cara, né, do Daniel. E a alma dele fica presa nesse espelho. A partir daí, tudo muda, passam-se centenas de anos e aí cria-se a lenda do Candyman. Um homem que, se você disser o nome dele 5 vezes em frente ao espelho, vai aparecer para se vingar. E o que acontece? Ele volta para querer se vingar, só que ele tem um gancho na mão. E aí muita gente ficou pensando assim, ok, todos os monstros de filmes, né, como Jason, todos esses monstros, eles têm um motivo por trás, né, dos assassinatos que eles fazem. Mas qual que é a motivação, né, do Candyman? Qual seria? Então, a motivação dele é muito mais do que uma vingança pelo bairro, né, ou a fazenda que ele morou, é muito mais do que isso. Porque ele volta para Cabrini Green, onde tudo aconteceu. Cabrini Green é um lugar que existe de verdade nos Estados Unidos e é um lugar que foi gentrificado. O que é gentrificação? É quando você valoriza aquele imóvel, né, aquele bairro que está bem quebrado, né? Geralmente o bairro é barato para se morar porque ele é desvalorizado. E o que acontece? Quando, né, os grandes empresários vêm nesses bairros que não são valorizados e criam parques e tal, eles atraem mais pessoas com dinheiro para morar lá. E consequentemente, as pessoas que não têm dinheiro ou condições de morar em um lugar melhor, elas acabam ficando sem condições de morar naquele lugar. E Cabrini Green realmente é um desses lugares. E essa é a crítica do filme, desde o primeiro até o novo que a gente vai falar da Nia da Costa depois, né, com o Yahya. E assim, ele volta pra Cabrini Green no futuro, né, pra se vingar. E as pessoas, elas ficam brincando com a lenda urbana e continuam falando o nome. Por que ele vem quando falam o nome? Porque foi a última coisa que ele ouviu antes de morrer durante a tortura. E esse nome dele é literalmente uma zoação, eles estão ralhando do personagem. Ou seja, você tá brincando, zombando da dor desse homem. Por isso ele vem pra se vingar de você. Só que muito mais além do que isso, por que ele tem um gancho na mão? Muita gente se pergunta por que ele tem um gancho. Então, não faz sentido dizer que esse gancho, ele seria a nova ferramenta de arte dele? Porque você percebe no filme clássico, principalmente com a performance do Tony Todd, que ele transforma a matança dele em uma arte, mesmo porque ele coloca o gancho na mão dele de arte e ele faz os cortes assim, ele pinta os quadros com sangue. Mas mesmo assim ele continua. Essa foi uma forma que pós-vida ele arranjou de conseguir passar a mensagem dele. O nome dele não foi esquecido e essa foi a vingança dele. E todos esses 3 filmes eles falam exatamente disso. A gente vai mencionar a gentrificação, que é justamente esse lugar que foi construído em cima dessa fazenda onde aconteceu, né, essa morte, Cabrini Green, onde é um lugar bem populado por povo negro americano, e é justamente nesse cenário que acontece essa história e onde a gente tem o Candyman. E ele é um vilão assim, que é daquele vilão que você até consegue sentir, não pena, mas você consegue entender
os motivos por trás de tudo isso que ele faz, porque tudo isso é explicado nos filmes, e isso é bem legal. E agora nesse filme novo, a gente vai ter o Yahya Abdul-Mateen II, que é aquele ator, não sei se vocês lembram, que ele fez Aquaman, né? Ele é muito bom, gosto bastante dele. E aqui nesse filme, ele também vai fazer um artista negro, só que esse artista dessa vez é um fotógrafo, e ele volta para Cabrini Green, né? Ele se muda para lá onde tudo aconteceu, porque ele quer fazer uma exposição. Eu vou deixar um trechinho do clipe rolando aqui, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão tendo um trechinho do trailer que tá bem legal. E assim, não se sabe, mas entre os fãs de clássicos do horror, muitos têm acreditado que ele é o bebê, que logo no primeiro filme, né, o Candyman original, ele rapta um bebê. A mãe desse bebê, ela aparece de novo nesse segundo filme da Nia da Costa. Então a gente tá pressupondo que o Yahya, na verdade, é esse menino, esse bebê que foi raptado pelo Candyman logo no primeiro filme. A gente ainda não sabe, o plot não foi revelado totalmente, mas a gente acha que é mais ou menos isso e que a mãe dele tá tentando fazer ele não passar o legado do Candyman. Na semana passada, a Nia da Costa ela revelou um teaser muito bonito assim, mas muito triste, que conta não apenas a origem do Candyman, como ele também mostra todo o histórico de violência contra os negros, principalmente homens negros nos Estados Unidos ao longo dos anos. Então nesse teaser ela mostra a história da repressão contra negros, principalmente homens negros, que foram mortos ou atacados injustamente pela sociedade americana branca. Inclusive, tem um momento que a gente vê a história do George Stinney, que foi aquele menininho, aquela criança negra que foi o primeiro menino negro a ser morto por cadeira elétrica, por uma acusação de coisa que ele não fez. Inclusive, é tão pesada essa história desse menino da vida real, colocaram até uma bíblia embaixo dele, de tão pequeno que ele era, para ele poder ficar mais alto na cadeira elétrica. Vocês têm noção de como isso é assustador? E a Nia da Costa, muito genialmente, ela pega todas essas histórias para mostrar, tipo, como a alma do Candyman vai pegando todas essas histórias desses homens que foram mortos injustamente. E é bem pesado, mas é bem importante. Inclusive, ainda falando sobre George Stinney, aquele filme A Espera de um Milagre, né, baseado num dos livros best-sellers do Green Mile, do Stephen King, é baseado justamente na história do George Stinney. Só que, claro, que representado por um adulto, né? Porque senão seria muito pesado mostrar um filme com uma criança. Mas quando você para pra pensar, o John Coffey, ele era bem inocente, ele era representado como uma criança em um corpo de adulto. Então, pra vocês verem o peso de que isso é baseado em fatos reais, é muito assustador. Então a Nia, ela pega um pouco dessas lendas, homens que viraram monstros, crianças que viraram monstros aos olhos da sociedade, e elas retornam, né? A alma, pelo menos delas, não vai descansar enquanto elas não alcançarem essa vingança que a gente diz do Candyman. Ela faz isso muito bonitinho, eu vou deixar um trecho aqui, né? Não posso colocar muito tempo por causa de copyright, mas eu vou deixar um trechinho aqui rolando pra vocês verem desse teaser, que é muito bom, de verdade, pesado, triste, tenso, mas ele já ajuda você a entender todo esse universo de Candyman. E é basicamente isso. Agora falando sobre o universo de Candyman e Tony Todd, você com certeza já viu esse rosto antes. O Tony Todd, ele participou de todos os filmes do Premonição. Ele sempre era aquele cara, sabe, que tava lá
cuidando dos corpos, né? E a gente ficava pensando, será que ele tá representando a morte? Ele não era a morte, né? Claro que eu não lembro qual filme, mas eu lembro que ele acaba morrendo. Não lembro. Mas enfim, ele tava lá justamente por esse fator, que era pra lembrar que ele tava sempre envolvido com o além, por causa do Candyman. E assim, o terror, né? Os fãs de terror, eles quando criam filmes novos, tipo a Nia da Costa, eles sempre fazem, né? Essa homenagem a grandes nomes do terror, assim como Robert Englund, né, que é do Nightmare of Elm Street. Eu não vou lembrar agora o nome. Ah, Fred Krueger, sim. Então, o Fred Krueger, ele sempre aparece em filmes de terror, sem maquiagem, claro, né, o ator já tá velhinho, né, o Robert. Mas é sempre uma forma de homenagear esses grandes nomes do horror do cinema. E eu acho isso muito legal, eu tô bem ansiosa pra assistir esse filme. Se vocês conheciam a história, falem pra mim o que vocês acham. Vocês estão ansiosos pra assistir Candyman? E é basicamente isso, gente. Se vocês gostaram desse tema e gostam de alguns filmes de terror ou querem ver perfis de outros personagens de horror, como eu fiz o perfil do Candyman, coloquem aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!